Senhores vereadores, está em primeira discussão e votação o projeto de lei 152 de 2019, que dispõe sobre a criação do cargo de ouvidor geral no município e suas unidades afetas, conforme a lei número 2.932 de 2017, Poder Executivo. Está em primeira discussão. Com a palavra, o vereador Edmar do Rosário. Senhor presidente, eu quero parabenizar o Luiz Fernando, porque eu estava acompanhando esse projeto aí do Poder Executivo e vi aí, consegui enxergar, visualizar uma irregularidade. Mas o nobre colega fez aí uma emenda modificativa e aí chegou naquele consenso, porque eu acredito que o patrão tem que ter um pouco mais de conhecimento do que o seu funcionário, porque querendo ou não, ele é o patrão. Então, por esse rumo aí, por esse lado, mas o vereador já conseguiu solicitar e resolver o problema. Obrigado, senhor presidente. Ok, vereador. Ainda em discussão, com a palavra o vereador Renato Bispo Caroba. Senhor presidente, senhores vereadores, senhor presidente, esse projeto aqui, só para a população poder entender, ele está criando o cargo de ouvidor, tendo em vista que esta casa aqui já aprovou, de iniciativa do novo vereador Luiz Fernando, a criação da ouvidoria. O que estava faltando, então, é a criação do cargo do ouvidor. Aí o prefeito manda aqui um projeto de lei criando o cargo de ouvidor. O novo vereador Luiz Fernando também já fez aqui uma emenda mudando a exigência de escolaridade para o cargo de ouvidor, que era de ensino médio, está elevando, nós vamos votar isso na segunda, aliás, a casa deve votar, se ele for aprovado em primeira, a exigência de curso superior. Só que, infelizmente, vereador Luiz Fernando, essa emenda não resolve os outros problemas do projeto. E explico por quê. Quando ele cria o cargo, o ouvidor, gente, ele tem status de secretário, porque ele não responde a alguém além do prefeito. Aliás, se fosse sério, o ouvidor não responde nem ao prefeito, certo? Agora, o que eles tendem a fazer? O que eles precisam fazer? Eles tentam fazer, o prefeito tenta fazer aqui. Ele quer equiparar o ouvidor ao diretor de departamento, o que é um erro. Porque quando ele equipara, ele diz que essa ouvidoria, esse cargo, ele tem as mesmas condições que o diretor, e não. Porque o diretor tem, sim, um responsável hierárquico, aliás, alguém que está acima dele. E ainda esse projeto, senhores vereadores, quando ele cria o cargo, lá no artigo 9º, o governo acerta quando coloca a referência. Então o ouvidor ele tem referência 10, ponto. Aí você pega aqui o cargo, o artigo 4º, que é absurdo, ele coloca aqui, aliás, não é o artigo 4º, é quando ele amplia, fica ampliado, aliás, o ouvidor geral terá subsídio equivalente ao diretor do departamento. Não é equivalente, é 10, porque é equivalente ao diretor do departamento tem referência a 10, o secretário, o assistente jurídico também tem referência a 10, então se for pela referência, ele está equiparando a todos eles, não só o ouvidor. Fica criado, principal, artigo 4º, fica criado o cargo de assistente técnico de referência 6. Não está criando o cargo de assistente técnico, porque o cargo de assistente técnico já tem. O que ele está fazendo é ampliar, tanto que no artigo 9º ele faz certo. Aí ele diz assim, amplia-se de 17, que hoje na cidade nós temos um número de 17 assistente técnico, passa para 18. Então, ele está criando ou está ampliando? Parece ser a mesma coisa, mas esse cargo já existe, essa nomenclatura já existe, essa referência já existe. Então ele não está criando o cargo de assistente técnico, só para dizer que ele está criando o cargo de ouvidor e de assistente técnico para ficar numa mesma ouvidoria. Ele não está criando o cargo de assistente técnico, porque já tem. O que ele está criando é o cargo de ouvidor, isso não existe. E o assistente técnico ele está apenas ampliando. Então, na minha opinião, eu vou votar contrário. Por quê? Porque eu cansei também de ficar discutindo aqui, querer consertar o projeto do Poder Executivo. Na Secretaria, quando foi criada a Secretaria de Segurança Pública, fizemos uma discussão aqui, o Rogério participou, os guardas, e depois nós ouvimos até colega dizer que a gente era contra. A gente era tão contra a Secretaria de Segurança Pública que fizemos o conserto da lei. Então eu parei, falando individualmente, eu parei de querer ficar consertando essas coisas, não é possível que no terceiro ano o prefeito não aprenda a fazer uma lei. Então, senhor presidente, eu vou votar contrário apenas por isso, acho importante o cargo, mas o prefeito não está sabendo fazer, e essa emenda específica resolve aquele problema da escolaridade, que concordo plenamente, mas não resolve esses outros problemas que citei, senhor presidente, por isso eu vou votar contrário. Ok, vereador. Ainda em discussão, com a palavra o vereador Edivaldo Oliveira Paula.
Castelo Alemão. Senhor presidente, nobres senhores vereadores, por presente, e os internautas que nos acompanham e vão ver também as gravações dessa votação posteriormente. Quero parabenizar o vereador autor da criação da ouvidoria, vereador Luiz Fernando, e quero parabenizar o governo pela iniciativa de fato, colocar alguém para que possa ser investigados os demandos, principalmente de funcionário concursado, que muitos deles abusam da estabilidade. Existe a necessidade de uma fiscalização, essa necessidade ela será atendida com a criação desse cargo de ouvidor. Criação desse cargo de ouvidor, senhor presidente, que acredito que se fosse preciso cortar 2 vereadores para pôr um cargo de ouvidor, reduzir isso aqui para 13 vereadores, eu votaria favorável também, senhor presidente. É muito importante. O serviço público ele tem que ser para o povo e não tem sido. Infelizmente, muitos funcionários, quando passam num concurso público, acreditam que são donos daquilo que é público. O cargo de ouvidor é exatamente para regulamentar isso. Eu não digo todos, mas tem peças que de fato denigrem a categoria. E a necessidade do município, como Arujá, que vem crescendo ano a ano, e sabemos que a nota aí fora é muito ruim. E atribuem essa nota acaba respingando nos cargos eletivos, que são os cargos de vereadores e prefeitos. São intocáveis em muitos sentidos. A ouvidoria, de certa forma, vai fazer com que eles saibam que tem alguém olhando, sim. Tem alguém olhando, sim. A gente chega em todas as repartições públicas e instalar um cartaz. Desacatar funcionário público no momento do seu trabalho é crime. Mas não está dizendo, se o funcionário público não te atender, ele está cometendo um crime também. O país é cheio de direitos. Tem tanto direito que só acaba o direito quando chega o direito do outro. É um absurdo. Então, é um projeto muito importante. Creio que também que o possível erro apontado não cause dano ao erário. Então eu peço aos pares que votem favorável, que precisamos dar uma resposta para a sociedade aí fora, que cobra mais eficiência do funcionalismo público em geral, senhor presidente. Ok, vereador. Ainda em discussão, com a palavra o vereador Luiz Fernando Alves de Almeida. Mais uma vez, boa tarde, senhor presidente, demais colegas vereadores. Eu concordo em partes com o que o nobre vereador Renato Bispo Caró colocou, porque de fato não se trata da criação do cargo de referência 6. Mas eu vou votar pela aprovação e vou pedir aos nobres colegas que também aprovem. Por quê? Porque nós estamos ainda na primeira votação. E, infelizmente, há esse erro, vereador Castelo, e é possível nós fazermos essa correção para que o projeto siga, porque todos aqui sabem da importância, né, da ouvidoria no nosso município. Ela vem numa linha democrática, ela vem dar voz ao nosso cidadão. Agora, é realmente lamentável nós nos depararmos com vários erros que vêm do Poder Executivo. Eu concordo nisso com o vereador, né? Mas eu entendo, vereador Paraíba, que o assunto é muito importante, muito relevante, e nós devemos aprová-lo, e aí por comissões nós fazemos aí a retificação, seja a supressão ou retificação, como eu falei, desse sentido e qualquer outro que de repente venha. Eu confesso, e aí até peço desculpas, né, por não ter nos debruçado como deveríamos com a minha assessoria nesse projeto, para que a gente viesse corrigir não só com aquela emenda, outras emendas, erros como bem colocou o vereador. Eu sempre falo aqui de forma muito respeitosa, o vereador sempre tem bastante autoridade e propriedade para colocar, porque conhece não só do sistema legislativo, mas como do ordenamento jurídico. Então, o objetivo dessa casa sempre é aprovar os projetos de maneira correta, né? E o apontamento, como eu digo e repito, ele está correto. Mas eu entendo também, senhoras e senhores, para que fique claro aqui, vereador Abelzinho, que é possível nós corrigirmos, e esse vereador com a sua assessoria, bem como as comissões do qual eu faço parte, estará fazendo a correção. Então, por isso eu peço aos nobres colegas que votem a favor do projeto. Tá ok? Muito obrigado, senhor presidente, obrigado a atenção de todos.
Senhores vereadores, ainda em discussão, com a palavra o vereador Rogério Gonçalves Pereira. Rogério da Padoca, a palavra é sua. Obrigado, presidente. Eu entendo, Renato, a frustração que ano passado, os 2 anos que antecedeu, a gente vinha os projetos da prefeitura, a gente refazia aqui para não voltar. Mas como eu estou treinando, fazendo um treinamento para mim começar a exercer o executivo a partir de 2021, né, então eu vou mais uma vez chamar a responsabilidade junto com a comissão, né, Abelzinho, que estamos aí, Justiça e Redação, e eu vou votar favorável e a gente vai fazer essas emendas levantadas com o Renato aí, a gente vai se debruçar e vamos pedir o seu auxílio também, que gostaria que Vossa Excelência trabalhasse com a gente lá. Obrigado. Está ainda em discussão, com a palavra a vereadora Ana Cristina Poli. Senhor presidente, demais pares, público aqui presente, a imprensa, os internautas, eu avalio muito importante as considerações do vereador Renato Caroba, porém, como se trata da primeira discussão e votação, como bem disse o nobre colega, o vereador Luiz Fernando, nós temos condições ainda de estar fazendo as emendas necessárias para que torne esse projeto execuível, né, e também de maneira totalmente legal. Eu quero aqui mais uma vez parabenizar o nobre colega, o vereador Luiz Fernando, né, que foi o autor do projeto da ouvidoria, e também da emenda que não foi colocada ainda nessa sessão de hoje, que se refere à escolaridade. Então, podemos estar fazendo todas essas emendas e o projeto está sendo aprovado sem sofrer, no entanto, o prejuízo aqui, né, da morosidade do tempo. Então, pode contar com o meu apoio, Luiz. Obrigada. Senhoras e senhores vereadores, ainda em discussão, com a palavra o vereador, primeiro secretário dessa casa, Rafael Santos Laranjeira. Senhor presidente, só para salientar aqui, conversando com Vossa Excelência, e aí parabenizo o presidente dessa casa, o Reinaldinho, que conversa aqui comigo, nós tivemos a percepção aqui de que nós precisamos de autonomia no cargo. Então, nós precisamos dar status de secretário, colocando ele numa referência 11. Só que isso tem um impacto financeiro e também vê a questão da carga horária, para que ele possa equiparar. Eu vejo que dá para nós resolvermos por emenda na tramitação, tendo visto que está em primeira discussão. Então, como o Luiz foi o vereador que iniciou essa batalha aqui, colocando o projeto, Luiz, fica esses alertas e conte comigo aí, caso queira fazer essas emendas para a gente consertar, porque o cargo realmente é importante aqui na cidade, tá bom? Ótimo, beleza, obrigado. Ainda em discussão, com a palavra o vereador Gabriel dos Santos. Senhor presidente, eu concordo com o projeto, com os apontamentos pelo nobre colega Caroba. Na fala do colega Castelo, eu não quero rebater de maneira alguma, mas não são todos funcionários concursados que são inservíveis, não. Tem gente boa na categoria. Não dá para julgar toda a categoria por um ou outro que faz corpo mole. Então, fica aqui a minha fala em defesa do funcionalismo público, que trabalha, que é dedicado, que se preparou para estar no cargo e continua se preparando. Então, vou votar o projeto, sim, mas quero que fique registrado nos anais dessa casa. Não dá para comparar todos os funcionários públicos negativamente. Existe gente boa, pais de família, mães de família, que trabalham no serviço público e dão o melhor de si para desempenhar as funções. Muito obrigado. Ok, vereador. Olha, encerrada a discussão. Antes de... Mas, não entendi? Não entendi. Ok, questão de ordem... Senhor presidente, só para não ficar taxativo aí que eu estou chamando o servidor, só para corrigir. A minha fala está aí e eu não generalizei, senhor presidente, só isso. Ok, vereador. Terminada então a discussão, antes de passarmos à primeira votação do projeto de lei 152 de 2019, eu vou novamente me debruçar ao artigo 103 e pedir a verificação de presença dos nobres pares. Senhores vereadores, com 15 vereadores presentes em plenário,
Então, agora passamos à votação do referido projeto. Senhores vereadores, com 14 votos favoráveis, com o voto contrário do nobre vereador Renato Bispo Caroba, o projeto encontra-se aprovado em primeira discussão e votação.